Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. É uma alegria ter você aqui conosco. Chega para cá, junte-se aqui a nós, nessa mesa maravilhosa, onde a gente recebe você com muita alegria. Mais uma vez, eu não estou sozinho, estou aqui com a minha bela esposa. Seja bem-vinda. Obrigada, amor. Deus abençoe a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje com os nossos convidados especiais, Tiago e Ariane. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vai levando o nível aqui desse podcast, viu? Nossa Senhora. Que alegria ter vocês conosco aqui, partilhando um pouquinho da vida de vocês. Que eu tenho certeza que vai edificar muito a nossa fé. Amém. Obrigada. Então, antes de nós iniciarmos, vamos rezar um pouquinho, clamar a presença de Nossa Senhora, do Espírito Santo, Amém. para que possam conduzir toda essa nossa partilha. Aí, amor, também já colocando também o CAC que se inicia, né, nesse dia de hoje. Então, vamos rezar pelo CAC, pelos homens que estarão lá naquela chácara, nesse momento abençoado da nossa comunidade. O CAC é um encontro maravilhoso, então que o Senhor já interceda, que a Virgem Maria interceda por esses irmãos que estarão lá, proteja cada um deles, que sejam uma bênção. Vocês vão voltar fera, alinhado, top. Outros homens e mulheres? Espero para vocês verem. Todos São José. Outros São José. Entregar também todos os projetos, e missões da nossa comunidade, projeto São José, que está Sim, a todo vapor. a todo vapor, que o Senhor possa, pela intercessão de São José, de Nossa Senhora, possa realmente estar abrindo as portas. Amém. Para que a graça aconteça nas nossas vidas. Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, Rogai por por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes da gente iniciar esse bate-papo, então, vamos falar dos nossos apoiadores, aqueles irmãos que continuam acreditando no nosso trabalho, acreditando na nossa comunidade. Então, falar mais uma vez lá do Tiléo, da Leotec. Então, se você precisa fazer manutenção no seu veículo, precisa ali fazer aquela revisão na injeção eletrônica, olhar ali a parte elétrica, aquela revisão de férias, procure lá o Tiléo, ou revisão do seu veículo normal, porque se cuidar, não estraga. Então, procure aí, vai aparecer na tela para vocês o telefone do Tiléo. Lá o Tiléo faz aquelas revisões de 30 itens, 60 itens. Pô, trem bacana e é um irmão de confiança. É uma pessoa que a gente conhece, que é da nossa comunidade também. Outro irmão que sempre nos ajuda também é o Alaor, da GVS Móveis. Precisa fazer móveis planejados para o seu escritório, para a sua casa, aquela cozinha para agradar a esposa. Procure o Alaor aí, GVS Móveis, vai aparecer o contato dele na tela para vocês. Apoie esse irmão, que ele sempre nos apoia também e faz material de primeira qualidade. Você também precisa vender o seu carro, quer deixar em consignação, quer vender seu veículo, quer comprar um veículo também com segurança, com procedência. Procure aí os meninos da Azul Motors, o Eduardo, um irmão espetacular. Então, se você precisa lá fazer a venda do seu veículo, ou quer deixar em consignação lá com ele também, quer comprar também, quer saber mais informações sobre essa parte de automóveis em mercado, procura eles lá, que o Eduardo vai atender vocês, ele, o filho dele lá, com muito carinho lá e muita atenção, beleza? Outra coisa, já segue aí nas nossas redes sociais, Comunidade Família Santa GO, segue, curta esse episódio, compartilhe com outras pessoas, ativa o sininho para você estar sempre recebendo as notificações e nos ajude, porque quando você curte e compartilha, o YouTube vê que a gente está aqui e aumenta o nosso engajamento aí nas redes sociais. E eu vou deixar agora os nossos convidados falar também um pouquinho dos negócios deles, porque vender, gente? A gente precisa vender também. Trazer mais patrocinadores para o podcast. Então, eu queria que vocês falassem. Primeiro, sejam bem-vindos. Obrigada. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Fiquem à vocês vontade. também. Vou deixar a Ariane falar primeiro, que é a doutora Ariane falar, do seu negócio. Fala aí, doutora. Convide as pessoas aí a estarem lá. O que a senhora faz? Então, eu tenho um consultório odontológico, sou dentista de profissão, já quase 9 anos de formada. Atendo público adulto, crianças ainda não é minha especialidade. Nossa, eu queria que ela atendesse crianças. Ela leva uns 9 lá, meu Deus. Não é muito a minha área as crianças, mas lá no consultório a gente faz toda a parte clínico geral dos pacientes, faz implantes também, extração, tratamento de canal, limpeza. Já temos alguns pacientes da comunidade, uns bem medrosos, que eu tenho para contar para vocês depois. Minha mãe já fez A tratamento. mãe do Asley também, a dona Lúcia Helena, fez tratamento comigo lá em Trindade, uma gracinha. Um beijo para a dona Lúcia Helena. Ela é uma princesa, gosto mais dela. E estendo o convite aqui, para todos os servos da comunidade,
Já tinha conversado sobre isso com a Cíntia, com a Silvia também, nossa coordenadora, né? Que a gente daria um desconto, né, para os servos da comunidade. Então, quem estiver precisando de tratamento, pode me procurar lá, que a gente vai dar um jeito. Olha que bem, tratamento de qualidade com a irmã da nossa comunidade. E de desconto, gente, não tem coisa melhor não. Vamos lá, procure aí. Quer deixar o telefone ou o Instagram seu? Pode deixar. Então, o telefone do consultório é 629-8412-3934. E as redes sociais, né? Tem do meu consultório, lá o Instagram, doutora Ariane doutora O Thiago Ariane sabe mais das redes sociais. Odonto. Doutora Ariane Assis.odonto, isso mesmo. Ariane Assis.odonto. Ariane com Y, não é isso? Com Isso, Y, doutora isso mesmo. é só o DRA. Isso Muito bem. mesmo. Tiago, e o senhor? Que é doutor também, só que é um doutor de outra área. Isso. Como é que é? Eu sou advogado desde 2015. Nós dois formamos juntos. Em 2015 a gente formou junto. Ela formou em odonto, eu formei em direito. Em 2016 eu passei na OAB. E antes da pandemia eu já tinha sociedade com o Vinícius, meu sócio, né, o Vinícius Neves. E a gente montou a LN Advogados. Lourenço e Neves. Eu sou o Lourenço, ele é o Neves. Legal. Isso. A gente atua hoje na área mais empresarial. O maior problema dos empresários é o trabalhista, né? Com certeza. Então a gente atua muito nessa área trabalhista, no contencioso ali, né? E também no acordos a gente auxilia muito os empresários. Legal. Então, se alguém da comunidade também precisar... Eu né? quero saber quem não precisa dos empresários. Quem não precisa. Não, depois que a gente vira o lado da mesa, né, que hoje, graças a Deus, eu empreendo também, e sei disso. Depois que a gente passa a sentar do outro lado da mesa, rapaz... A gente tem entende que muita coisa, e né? não é só para atuar depois que vem o problema. A gente tem que atuar preventivamente. No preventivo, isso então, mesmo, eu acho é que o muito principal importante. é isso. Porque às vezes a gente quer atuar depois que já aconteceu o problema. E eu acho que se a gente atuar antes, a gente evita o problema, sendo bem assessorado, e aí a coisa flui. Eu acho que a gente tem que atuar dessa forma. É muito importante mesmo o preventivo. Então, deixa aí seu contato aí também, se puder direitinho para a turma. No caso, a gente tem o telefone do escritório, né, que é o 4102-2604. Beleza. As redes sociais é LN Advogados. LN Advogados. Anota aí, gente. Ó, vocês sabem que quem empreende, meus irmãos, tem gente que fala assim, eu vi um cara falar o seguinte, você quer ser milionário, quer ser bilionário, então assim, você acorda com o telefone ou do advogado ou do seu contador todo dia. É verdade, todos os dias. Todo dia tem um negocinho para resolver. Ainda mais com o Brasil, nessas mudanças tributárias que a gente vê toda hora aí. É uma lei que muda, é um imposto que sobe ou muda. Então, assim, a gente precisa de boas pessoas para nos assessorar. Então, procure os dois profissionais, quem está aí. Precisa deixar o sorrisinho bonitinho? Doutora Ariane. Pode ir lá. Precisa resolver uns BOzinhos? Amém, gente? Então, vamos ao nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Então, Obrigada. respeitando a ordem, até para não sofrer um processo, primeiro as damas. Com certeza, tem que começar por ela. Doutora Ariane, conta para nós, então, um pouco da sua história, né, de onde você veio, se você nasceu por aqui mesmo, como é que é a sua família, se você veio de uma família católica, como é que é lá na sua casa? Então, nasci aqui em Goiânia, né? Nascida e criada em Goiânia. Minha família não é uma família católica, né? Meus pais eu sou filha de pais separados, né? Na verdade, meus pais nunca se casaram, para falar assim a verdade, foi um namoro, e aí eu surgi. É mesmo? Isso. E aí, cresci a minha vida inteira com a minha mãe, eu fui conhecer meu pai e eu tinha 8 anos de idade. Quando eu conheci meu pai, através do meu avô, esse desejo maior surgiu do coração do meu avô de me trazer para a família, né, deles, né? Você morava com os seus avós? Morava assim? com a minha mãe, Com a minha mãe. Sempre morei com a minha mãe. E aí, aos 8 anos de idade, conheci a família do meu pai, conheci meu pai, minha madrasta, meu irmão, na época eu tinha um irmão. Tenho 4 irmãos hoje, 2 por parte de mãe, e 2 por parte de mãe e 2 por parte de pai. Entendi. E aí eu comecei a conviver mais com a família do meu pai, aos 8 anos de idade. Minha vida sempre foi uma vida assim, muito tranquila, né? Mas não tinha essa experiência de viver uma família como eu e o Tiago hoje estamos vivendo. Uma família tradicional. Uma família tradicional, exatamente. E, com o tempo, fui crescendo, né? Eu conheci a Igreja Católica. Acho isso muito interessante falar e até me emociono quando eu lembro disso. Foi através de uma amiga de infância, a Jéssica. Ela um dia me convidou para ir numa missa lá na igreja, na Matriz de Campinas. Porque na terça-feira a gente tem as novenas, né, de hora em hora. Aí um dia, na nossa hora de almoço, ela falou assim, vamos na novena comigo? Eu falei, vamos. E aí nós fomos na novena.
E chegou lá, eu escutei, né, participei da missa com ela e tudo, e eu olhava para ela e pensava assim, gente, mas uma pessoa que nem era tão católica assim, que ela não era uma católica assim, praticante, como diz a minha comadre, ela era uma católica de BGE. E aí nós participamos ali da missa, e aquilo eu achei a coisa mais linda que eu já tinha vivido na minha vida. E eu e o Tiago, nessa época a gente já namorava, né? E a gente tinha o hábito de, às vezes, né, Tiago? Alguns domingos a gente ia na missa aqui na Sagrada. Na época era até o Padre Luiz. E aí a gente ia e participava ali da missa. Mas nós nunca tivemos uma vida assim, em comunidade, uma vida certinha na religião católica mesmo. Eu já fui em outras religiões durante a minha infância, já cheguei a frequentar a igreja evangélica. Fui até batizada na igreja evangélica uma vez, mas era aquela coisa que eu não me sentia em casa. Eu sentia que realmente não era aquele o meu chamado para viver na comunidade evangélica. E aí a minha mãe, ela frequentava centros espíritas também. Minha mãe já cheguei a frequentar com ela algumas reuniões, mas aí eu me senti mais fora de casa ainda. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus. Eu me senti mais fora de casa ainda. E então, depois, quando comecei a namorar o Tiago, aí a gente começou a frequentar um pouquinho mais as missas, e essa amiga me chamou para viver essa experiência. E quando eu estava lá, exatamente no dia que ela me chamou para participar da novena, fizeram a chamada no final da missa para catequese adulto. E aí eu falei assim, eu não tenho, né, catequese, não tenho nada disso. E na hora da fila da comunhão, eu lembro daquele pessoal na fila da comunhão e eu olhar o ministro da Eucaristia e eu falava assim, gente, parece que eu nunca vi nada tão bonito nas outras igrejas que eu já tinha frequentado. Entendi. E aí eu falei assim, eu vou fazer essa catequese adulta. E aí ela ficou super feliz na hora. Ela falou assim, nossa, então vamos lá, eu vou fazer essa inscrição. Ela pagou minha inscrição, ela comprou minha camiseta e pagou a apostila para mim. Pensa, essa foi uma amiga mesmo, né? E aí eu fiz toda a catequese, né? Adulto ali, é como se fosse um supletivo, né, que a gente fala, né? Porque a gente fez a catequese, a primeira Eucaristia e a crisma, tudo junto. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Que benção. Agora você conta mais um pouquinho. Tá bom. Como é que foi isso daí? Que dia que você recebeu as coisas e tal? E você, doutor? Como que foi a sua infância? De onde você veio? Sua família católica também? Como é que é? Os meus pais, eles casaram na igreja católica. O meu pai é católico, minha avó é católica, a mãe dele, né? Assim, bem assíduos mesmo, sabe? A minha mãe, a lembrança que eu tenho é que ela é católica, né? Mas ela foi sempre com um pezinho lá na igreja evangélica. Entendi. Eu lembro, criança, ela me levando lá acho que é... Universal. É lá da Avenida Goiás? Na Universal. Eu lembro de participar lá. Eu até lembro da salinha, né? Eu lá na salinha. Na salinha da igreja. Das crianças lá. Mas, assim, nunca fui, né? Assíduo, assim. Assíduo, não, nunca fui. Eu tentei fazer a catequese por livre e espontânea vontade, uma vez, quando eu era adolescente, que a minha irmã frequentava desde criança. Frequenta, Olha, né? Vou falar um negócio aí, você concluir assim, cara, eu piro a cabeça, alguns testemunhos aqui, o cuidar de Deus com algumas coisas, né? Porque você está num contexto totalmente fora daquilo, né, de evangelização, das coisas assim, mais assíduas. E, cara, eu vou fazer catequese. Do nada. Estou numa missa, vou fazer também e tal. Legal. E foi até engraçado, isso que eu era adolescente, minha irmã já ia. Mas minha irmã, eu tinha na faixa de uns 16 para 17, e minha irmã já com 12 anos ali, ela já gostava de ir na Sagrada. Minha irmã é da Sagrada aí, já participou de vários ministérios da Sagrada. Aí tomei um baculejo da polícia lá na Praça da Sagrada. Aí eu falei, não, eu acho que eu tenho que mudar essa história aqui, eu vou para catequese. Mas acabou que eu não fiz. Não fiz a catequese, continuei. Nessa época não fiz. E aí eu conheci a Ariane, né, com 17 anos. Vocês conheceram novos, velho? Bem novos. Apesar que a gente também foi bem nessa época, né? Eu tinha 17 e a Ariane já tinha 18. A gente conheceu no comecinho da faculdade. Ela começou... Não foi odonto, ela fez outro curso.
Fiz um curso de gestão ambiental também, na época. Nossa, nada a ver. Eu falo que o curso de gestão ambiental, ele foi só para eu conhecer o Tiago. Foi uma providência só por causa disso. Foi só uma providência de Deus. Deixa eu juntar esses dois aqui. Põe essa menina para fazer esse curso que não tem nada a ver com ela. Vocês estão igual eu. O primeiro curso que eu passei no vestibular foi zootecnia. Zootecnia eu fui para direito também. E depois, acabei que no final das contas, fiquei no marketing mesmo. Formei em marketing, aí foi onde eu me especializei. Tá? O chamado foi para o marketing. Olha a salada, né? Zootecnia, direito. Olha que engraçado, eu fui com 17, passei no vestibular e fui. E conheci a Ariane lá fazendo gestão ambiental, né? Só que aí ela terminou gestão em 2 anos. Eu só fiquei fazendo direito 2 anos porque ela estava fazendo gestão 2 anos. Porque senão eu tinha largado muito antes. Quando ela terminou a faculdade, eu não vi sentido de ir na faculdade. É sério? Aham. Aí eu fui fazer design gráfico lá no Cora Coralina, lá na Independência. Aí você tinha... Ele trancou a Por isso a história do faculdade. design gráfico. Não, eu já era, né? Eu já tinha gráfica. Ah, entendi. Eu já era designer, eu era autodidata, né? Eu aprendi meio que sozinho. Que é o bom, né, Rodrigo? Esses fica fera, viu? Eu tive um mentor, né? Mas eu aprendi sozinho mesmo. Que benção, cara. Aí eu já montei minha empresa. Faz uns freelance. Não, a gente precisa direto. Se precisar, faz sim. Faz direto. Tá vendo, né, Silvia? Ó, já estão puxando aqui, ó. Cadê Ela fica preocupada. Precisa de ajuda aqui. Tem um design top. Coordenadora não sou eu, tá? Nós vamos roubar ele, Silvio. Vou indicar ele aqui para comunicação pro Tânia. E aí, Tiagão? Fez o design gráfico? Mas eu não concluí, por quê? Porque eu tinha vontade de voltar para o direito. Para ter uma graduação no curso de direito. Aí eu não concluí lá para não perder a bolsa que eu tinha de direito aqui. Ah, entendi. Porque se eu colasse... Você fazia aqui na Faculdade de Anguera? Isso, na Faculdade de Anguera, na Uni Goiás. Foi onde eu conheci meu sócio, Vinícius Neves. Entendi. Aí eu não pude concluir lá o designer para não perder a bolsa. A bolsa, E aí, como é que foi esse encontro de você? Não, vamos aqui, que eu fiquei devendo aqui. Como é que foi lá, então, o dia que você recebeu os seus sacramentos lá? Foi maravilhoso. Eu já estava, assim, super apaixonada pela Igreja Católica. Eu lembro que eu fui descobrindo, né? Porque aí a catequese era todo sábado à tarde. E a minha catequista lá na Sagrada Família era uma senhorinha, que eu até não me recordo o nome dela agora, mas que senhorinha, assim, ela parecia... Ela era pequenininha, ela tinha os cabelinhos bem brancos. Eu olho para ela e falo, acho que era o próprio Espírito Santo. Porque, assim, ela nos ensinou, né, a minha turma, né, em específico, muitas coisas assim da Igreja Católica. Ela foi muito rica, sabe? Em aprendizado para a gente. Formando mesmo. Então, eu já saí da minha catequese já totalmente apaixonada pela Igreja Católica. Que bênção. Pela história dos santos, pelo rito ali da missa, que até então, eu falo assim, quando a gente participa de uma missa, sem a gente entender, a gente não entende a magnitude que é aquilo ali, né? Sagrado, né? O sagrado, o divino que está acontecendo ali, né? E eu saí da minha catequese muito apaixonada por isso tudo. Só que aí, em contrapartida, a gente tinha a nossa vida, né, mundana. Então, a gente estava naquele tempo assim Tudo que... errado. É o cristão Raimundo, um pé na igreja, Um pé no mundo, exatamente. Então, eu ia no sábado, eu vivia as maravilhas de Deus para mim, mas a hora que eu saía dali, que eu chegava em casa, já perdia tudo aquilo que eu fui lá me abastecer. Então, eu crismei, não vou lembrar direitinho. Eu sou péssima com data, viu, gente? Não lembro nada, nunca. Sempre o Tiago que me salva. É advogado que tem que preocupar com data e prazo, né? Eu não lembro nada de data. E aí eu fiz a minha primeira comunhão, fiz a crisma. Eu não era nem batizada, gente. Nem batizada eu não era. Eu fui me batizar, eu já tinha 18 anos de idade, 19, quando eu fui me batizar. E aí foi a minha irmã que me batizou. Foi muito bonito, assim, um momento muito, muito lindo mesmo. E aí eu recebi todos os sacramentos. Foi continuei. No mesmo dia? Foi? Não foi no mesmo dia. Foi separado. Primeiro foi o batismo, porque como eu não tinha batismo, né? Não, tem que ser... Aí o primeiro foi o batismo, depois a primeira comunhão e a crisma foi no mesmo dia. Foi. E aí foi maravilhoso. Aí foi essa mesma amiga que me apresentou à Igreja Católica, que me levou, que me incentivou, foi minha madrinha de crisma. Hoje ela mora na França, ela não mora aqui no Brasil mais. Até mandar um beijo para ela, se ela estiver assistindo a gente. Compartilhar isso. Não, gente, compartilha. Vai compartilhar que chega lá na França. Vai chegar lá na França. E eu falo que ela faz parte muito importante nessa minha caminhada, sabe? Foi ela que me apresentou isso. E é isso. E aí, logo em seguida, eu e o Tiago já
fomos apresentados ao grupo da família. Porque Mas peraí, volta um pouquinho aqui Aham. antes. Volta aqui um pouquinho antes. Por exemplo, como é que foi vocês falaram que se conheceram na faculdade. Foi Quanto isso. tempo vocês demoraram para namorar? Então vai Ou o Thiago conheceram, agora. não? Então, Vai o agora é Thiago Você que é o agora. cara do detalhe. Ele que é o cara das Eu datas. sou meio detalhista Não, mesmo, então, sabe? conta pra nós. Tem hora que ela Só tá- pra gente não perder esse time. Tem hora que ela do tá namoro. falando assim, nossa senhora, não foi essa data, não. E a gente não pode cortar a mulher, né? Se cortar ela é um problema. Mas Nossa o Senhora. antigo cortava. O antigo Thiago cortaria Cortava mesmo? ela, fazia aquela Nós feiura. vamos saber quem que é esse Thiago agora. Né? Hoje não. Hoje eu não. Você tá mais polido, né, Thiago? Hoje eu tô mais Graças tranquilo. Mas e aí, como é que foi esse encontro glorioso de Então, eu vocês? conheci ela, como eu já tinha falado, né? 17, ela 18. Só que foi bem breve o nosso namoro, viu? Foi bem breve mesmo. Logo a gente casou. Sério? Como é que, Com como é que 21. foi? Casou de morar junto, né? De morar junto, né? A gente casou no civil, né? No civil, direitinho. isso. Eu falei, já que você vai vir morar aqui, então vamos casar primeiro? Você morava onde nessa história? Como é que Eu morava morava com a lá mãe no dela. Veracruz, na cidade, vocês saindo falaram pra assim, mas só por causa cidade. de distância de bairro mesmo. Isso. Dessa cidade, né? O Thiago E aí? morava aqui e eu morava lá Isso, no a minha Veracruz. família tinha uma casa aqui no Novo Horizonte, estava disponível. Eu falei assim, vamos fazer a reforma lá da casa. Você fazer. topa? E foi desse jeito mesmo Foi o pedido desse de jeito. casamento, O pedido gente. de casamento foi desse jeito. Quanto tempo de namoro, assim, pra chegar nesse dia de ir pra casa Foi mesmo? eu tinha 17, eu casei com 21. Uns 3 anos. A gente Dois, casou na 3 semana do meu anos, aniversário. Foi Uns 2, 17, 3 18, anos. 19, 20, 21. Foi 4 anos de namoro. Aí foi morar junto, porque é o seguinte, eu explico aqui no podcast que é assim, cara, namoro é meio conturbado, porque você tá conhecendo, você tá apaixonado, mas a hora que casa, vocês casaram, aí é flores. Não, só o nosso foi alegria. ao contrário. Não, é só alegria, normalmente é só Não alegria. foi ao contrário. Não é não? O Lua de mel, namoro esses trem? foi uma benção, o namoro foi tranquilo, sem intercorrências. Casou, e aí? Casou, aí o juntou. problema veio. A hora que vocês foram lá pra dentro, como é que foi essa história? Aí, Primeiro que a gente só se casou porque o Thiago brigou com a avó dele um dia, eu lembro direitinho Foi. dessa história. O Thiago brigou, mas o Thiago sempre morou com a avó, tá, gente? O Thiago brigou, mas a avó um dia discutiu e aí ele já estava reformando o barracão Pra no Novo alugar. Horizonte para alugar. Eles estavam reformando. E aí o Thiago falou assim, quer saber, eu vou morar lá nesse barracão. E foi morar. Aí ele chegou lá, falou, agora eu já tenho uma casa, então, né? Pronto. Tá faltando uma mulher, vou chamar aquela doida ali para mim. foi mais ou menos desse jeito. Eu cheguei lá, é porque eu não conhecia o imóvel. É. Aí eu cheguei lá, eu falei, deve ser um barracãozinho, né? Mas eu vou lá ver. Eu cheguei lá, eu falei, era uma casa. Era uma mini casa. Era um apartamento dentro de uma casa, É. um apartamento térreo. Não, 2 quartos e tal. Aí eu falei assim, não, aí eu vou morar aqui. Só Tá assim, passando de bom pra mim. Tá passando de Não bom. vou alugar Aí nada. Eu combinei com o rapaz que estava fazendo a reforma, porque a reforma estava pausada. Aham. Aí eu falei, e aí, você continua para mim a reforma? Ele, então vamos, então. Continuou, terminou, finalizou, eu passei para dentro. 1 mês depois a gente casou. Aí ele fez esse convite super Eu entrei- romântico. Eu entrei lá em setembro, a gente casou em outubro. Mas como é que foi isso mesmo? Como é que ele chegou em você e falou assim, bora morar lá? É Foi desse jeito. Foi por telefone mesmo. Telefone? Foi por telefone, nem foi Rapaz, pessoalmente. tem uns caras que é Eu tô ousado mesmo. Eu tô falando pra você que foi super romântico. Ele me ligou, falou assim, vou morar aqui no Novo Horizonte. Já tá decidido, você quer vir morar aqui comigo? Eu falei, uai. Eu tô sozinho aqui. Uai, vou então, mãe, tô indo ali morar com o Thiago. Minha mãe, quê? Como assim? Não. Primeiro você vai falar com seu pai. Eu falei assim, tá bom, falo com meu pai. E aí eu acho essa parte muito interessante. Ah, Porque eu e meu pai, como nós nos conhecemos, eu tinha 8 anos de idade, então a gente não teve aquele vínculo pai e filha, né? Aquele amor de pai, amor de filha. Eu via como se a gente não teve isso. E aí, quando eu liguei para o meu pai, para falar, porque minha mãe falou assim, você só vai se você falar com seu pai. Eu falei, liguei para o meu pai também. Pai, deixa eu te falar uma coisa. O Thiago, meu namorado, sabe? Ele sei. Então, ele me chamou para ir morar com ele, tal, minha filha. Ele, não, minha filha, o que é isso? Calma. Casamento é uma coisa séria e não sei o quê e tal. E falou. Ele, mas é você que sabe, né? A vida é sua, mas assim, eu acho que você não precisa ir tão rápido assim. E eu, não, pai, mas eu já pensei, eu acho que eu vou sim. E aí meu pai falou, então, tudo bem, vai, vamos ajudar, ele nos ajudar, terminar de Eu lembro que arrumar você falou com seu avô lá. também, né? Foi, falei com meu avô Falou com o avô também. dela também. E aí nós nos organizamos lá e fomos morar juntos. Começamos a morar juntos. E eu vi que o meu relacionamento, assim, com o meu pai, ele cresceu muito. A partir desse momento que eu fui morar com o Thiago, que eu casei com o porque viu, Thiago. de certa forma, assim, um respeito, um cuidado, né, que você teve com isso, né? E aí eu vi que o nosso relacionamento cresceu demais. E
eu passei a enxergar a minha família como uma família. Mas nisso também a gente já estava começando a querer ir, né, Tiago? Para a igreja mais, a sentir mais essa coisa de ser família. Então, eu achei que isso fez a gente crescer no meu relacionamento pai e filha, quando eu me casei mais o Tiago. O que acontece? A partir do momento que a gente saiu de namorado para um casamento, né? A gente começou a ver que tinha que mudar muitas coisas. Só que eu demorei muito a perceber isso, sabe? Eu, principalmente. Mas aí, como é que foi essa É porque eu tinha 21 anos, né? E eu E comecei eu a ganhar 22. dinheiro, montei minha própria empresa. Começa a vislumbrar as coisas. Isso, aí eu comprei carrão. Aí o cara pensa assim, não casei cedo demais. Aí eu Exatamente. falei assim, né? Aí, de repente, veio uma faculdade de odontologia para eu pagar. Eu pensei, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer? 22 anos de idade, Muito né? novo. Aí já tinha gráfica já Aí nessa época. Eu vou trancar a faculdade de odonto. Aconteceu um problema na minha família, não vai ter jeito de quem pagava, né? Pagar. Aí eu falei, não, peraí, ué. Sou eu, sou o marido. Deixa comigo. Deixa comigo. Vou honrar esse trem. Vou honrar esse negócio. Mas, graças a Deus, a gente não teve problema com essa questão, sabe? Uhum. Eu paguei minha faculdade, ela pagou nós pagamos a dela, né? Então, deu tudo certo, graças a Deus. Uhum. Só que nem ela mesma fala, eu era solteiro. Sendo casa. É porque assim, ó, nós nos casamos, fomos morar juntos, mas na cabeça do Tiago, ele ainda era solteiro. Ele podia continuar vivendo. Podia continuar vivendo a vida de solteiro. A hora que eu queria, eu saía. Mas você bebia esses aí, não? Demais da conta. Principalmente na hora que ela ia pra catequese. Nossa, sério mesmo? Não, eu só buscava ela Trollado. atrapalhado mesmo. Quando a gente estava nessa... eu buscava. Quando buscava, isso que eu ia falar. Quando buscava. Você não esquecia. Isso não tem jeito, Puxa, não. esqueci. Não, aqui rolou. Pode dar um jeito aí de ir embora. Era desse jeito. Era mais ou menos desse jeito. Não tinha noção nenhuma na cabeça, não. E o que passava na sua cabeça? Por exemplo, você foi, peitou um convite via telefone. Peitei o casou, convite via telefone. E aí o homem doidão desse jeito, o que você Doidão. pensava na época? Você Assim, bebia também, não? Como é que era? Bebia também. Mas bebia. de trollar também, não? Também. Mesmo os dois? Mas era menos que eu, bem menos. Bem menos que o Tiago, mas Não, bebia. Uma mulher trolando bem menos que nós já dá trabalho demais. Você tá doido. Nossa Senhora. A gente tinha uma vida... A gente aproveitou muito. Se a gente falar assim... Vocês eram de festa? Demais da conta. Show de sertanejo? Não, Só o que que é? amanhecia. Era Show mesmo, sertanejo. os dois. Balada no Marista. Hoje em dia eu falo assim pro Thiago assim, amor, se a gente soubesse do tanto Claro, de eu tinha dinheiro. carro de som. Tinha Daquele carro de tremer som, tudo. de tremer tudo. De derrubar a lata Eu do tive uma carro. época que eu tive uns trenzinhos desses também, quando eu comecei a namorar com a Paula, mas logo ela fez eu desistir. Graças a Deus. E aí vocês iam, ela abria som. Quando a gente foi casar, né, ela falou, eu caso. Mas você tem que trocar esse carro aí. Tirar o som. Aí eu comprei outro carro. Tirei Nossa, o eu som e comprei outro odiava, carro. odiava. É porque era só festa, né? Festa, amanhecer. E a gente não tinha, assim, outra coisa para fazer da nossa vida até então, Era faculdade e festa. porque a gente era fechada à vida, não queria ter filhos. Ah, tinha isso também. Totalmente falava. fechada à vida. A gente falava. A gente não queria ter filhos. Você era daqueles casal moderno hoje, mas hoje ainda piorou, né? Que Hoje muito nós mais. Queremos, nós queremos ser livres, essas coisas. Não, a Curtir gente sempre vida, né? foi. A gente sempre foi fechada à vida, queria curtir a vida, queria viajar, ir para as festas. Era todo final de semana, a gente ia para aquele Marista ali. Se vocês soubessem, nós fosse fazer as contas do quanto dinheiro que nós já gastou com essas coisas, né, Tiago? Nossa Senhora. Nós já gastamos dinheiro demais. E era todo final de semana. A gente não tinha, assim... A gente não fazia nada de tempo de qualidade. Como quem tem limite é município, o resto Exatamente, era tipo isso. Então, quando a gente foi caminhando para esse casamento, tipo, um relacionamento mais sério, aí eu falo que é onde entra Deus na nossa vida. Porque aí a gente começou a se afastar, a gente morava na mesma casa, mas eu fazia da minha vida o que eu queria, o Tiago fazia da vida dele o que queria. Pequenininha, ficou uma casona gigante. Uma casa gigante. Ficou. A gente não se encontrava porque aí eu fazia faculdade era o dia inteiro, né? Então o Tiago me deixava na faculdade 7 horas da manhã, ia para a gráfica. Aí eu saía da faculdade 6, 7 horas da noite, ia para casa e ele saía da gráfica e ia para a faculdade dele, que ele estudava à noite. E depois da faculdade ainda fazia o quarto turno, terceiro turno. Às vezes fazia, às vezes chegava em casa e já estava dormindo.
Então, isso a gente foi só se distanciando como casal, se Aí você distanciando. põe o barco no mar e deixa. E vai, a deriva. Foi mais ou menos isso mesmo. E aí, quando a gente viu, o nosso casamento já estava indo caminhando para o fim. Já tinha Quantos acabado, anos de casado né? já tinha nessa época, de junto lá, morando junto? A gente formou em 2015, né? Então já tinha quase 5 anos de casado. 5 anos de casado já. Sem filhos, sem perspectiva, sem nada. E eu fazia o que eu queria da minha vida, o Tiago fazia o que queria da vida dele. E eu pensava assim, a hora que acabar essa faculdade, não vai ter jeito, nós vamos ter que dar um pé na bunda desse cara mesmo. Você E pensava pensava, porque tinha sentido, eu né? não via Não. saída pra gente. Eu não via saída pra gente. E aí comecei a perceber outras coisas, comecei a perceber que o Tiago se interessava por outras mulheres, né? As amigas da faculdade. Só por um interesse mesmo, Thiago. Teve uns trem. Teve atrapalhado. Mas, cara, ó, gente, tem umas coisas que a gente não... Eu gosto de falar isso, a gente está na comunidade casada hoje. Ela pegou no celular. Não, algumas então, assim, conversas. o que eu quero falar, e você vai concluir e contar um pouco mais disso, mas, assim, a gente precisa saber, e as pessoas que estão nos vendo, às vezes você está iniciando um relacionamento, e às vezes... Eu estou falando para pessoas, às vezes, até que não tem uma formação como nós temos a graça de ter hoje, né? Isso mesmo. Mas, assim, casamento é coisa séria. A gente precisa respeitar e a gente não pode brincar com fogo. Não. Cara, entrou num relacionamento, seja fiel no relacionamento. Porque, cara, bebida, você querer ser casado, viver vida de solteiro, o ambiente onde você vai, de festa, boteca, essas coisas, cara, é um ambiente propício para essas coisas mesmo. Não adianta a gente imaginar... Totalmente. Você falar assim, eu sou um cara... Não, eu sou casei agora, Paulo, mas é o seguinte, ó. Sexta-feira eu tenho um happy hour com os amigos e aí vai só nós, os Ou homens. sozinho. Acontecia Aí demais. vai só nós, mas Tempo assim, é inteiro. só nós, é só os homens, fica tranquilo, não tem nada lá não. Cara, irmão, não se iluda não. Assista aí, eu não assisti ainda, mas eu preciso assistir, mas eles falam que conto fala muito desse contexto, que é a Oficina do Diabo. Aham, a gente assistiu. Então é mais ou menos, nós precisamos assistir, eu não assisti, quero assistir, para a gente entender as artimanhas do diabo. É mais ou menos essa história. Não, vai lá, não dá nada não. É só os amigos. Hoje em dia também, com todo respeito, mas assim, esse negócio dessas mulheres que pegam e vai para boteca, esses trem, cara, né? Minha filha, minha irmã, ser casada na igreja, essas coisas, pode reunir sim. Como, por exemplo, né? Hoje está acontecendo o CAC, os homens vão para lá para um retiro espiritual. Assim como, né, as meninas podem reunir para um chá da tarde, para um momento de oração. Para Isso encontro de bom. mulheres, igual a gente Mas, assim, teve, né? Coisas que edificam e santificam. Vai as amigas separadas para boteco, ou viajar não sei aonde. Sai fora que isso aí é a artimanha do diabo para isso. É cilada. Cilada e bruta. É E dar aí, brecha pro inimigo. Caiu no negócio, ela pegou mensagem e aí o pau quebrou. Aí a gente brigou, né? Foi meio feia a briga. Só que aquele negócio, o principal que eu vejo é de não ser aquela pessoa de assumir o erro, sabe? Você negava o tempo inteiro. Não, ela estava errada ainda. Nossa senhora, como é que era isso? Você que tá errado, você tá enxergando coisa que não existe. Exatamente. É mais, você falou certinho, de jeito mesmo. Você tá fora de contexto. Quem mandou você mexer no meu celular? Quem mandou você mexer no meu celular, né? Então, assim, a gente via que estava tudo errado, sabe? Tanto eu como ela também. A gente estava tudo atrapalhado. Estava tudo errado. E a gente ficava naquele... A gente comentou esses dias para trás, a gente ficava esperando a hora de acabar. A gente ficava Não só tinha coragem esperando. de terminar e ficava só esperando ali. A hora vai porque, acabar, assim, né? a sociedade estava bacana, né? Ué, mora junto, divide as Isso. contas ali, tá tudo certinho. A gente Ela paga- cuida da casa pra você, Isso. roupa limpinha, as coisas. Isso. Tudo Aí, para arrumadinho. facilitar mais ainda a minha vida, a gente comprou um carro para ela. Foi. Pronto. Aí a hora que Aí eu comprou um falei, carro, Verdade, em nome da Agora- liberdade, vou dar um carrinho pra você. Agora ficou bom. em nome da liberdade, exatamente isso. Ela formou, né? Aí eu falei, não, agora a dentista tem que ter um Vou carrinho, agradar ela, né? vou agradar ela. Isso. Aí a gente vendeu um imóvel que a gente tinha juntos. Aí ela comprou o carro dela. Aí ficou bom. Que aí eu sumi de vez, né? Aí Mas- você meteu um pé mesmo. Aí nós Aí não não se tinha achar, nós preocupação não de nos buscar, né? encontrávamos Aí mais. acabou. E aí veio essa parte que você acabou de falar. Porque aí começou, como eu tinha meu carro, eu tinha minha liberdade agora, nós começamos a viver o quê? Sair mais com as amigas. Vida independente. Pegava as amigas, tudo, enfiava dentro do carro, ia passear, ia pro espetinho, ia para não sei aonde, não sei onde. Aí que nós não nos víamos mesmo. E acho que era o que ele queria. Acho que a pessoa, vou dar um carro para ela, que ela sossega. Eu preciso ficar buscando, levando ela nos lugares. E assim, quando foi o clique, gente? Vocês falaram assim, cara, ou a gente toma uma atitude agora e vira a chave, ou realmente ia chegar naquilo que vocês estavam esperando, que era o fim do relacionamento. Vocês chegarem à conclusão assim, de um dia, às vezes chegar em casa, o outro catou as malas, foi embora, vocês nem sabem para onde foi.
Quantos veio esse clique assim? Ou veio nos dois, ou veio em um? Como é que foi esse entendimento? A Ariane já era mais... Ela já tinha caído um pouco em si, que estava tudo errado. Aí ela já começou... Você estava de boa, eu estava estava de boa, estava tranquilo. Só que o meu foi pela dor financeira. Do Thiago, foi a dor financeira. Foi a minha empresa ia de mal a pior por causa não por causa da gestão, por causa disso, não. É o ramo gráfico em geral. Se tiver algum gráfico assistindo, ele vai entender. Passou o bairro. Veio a internet, né? A internet chegou com força, né? As redes sociais chegou. Então, as gráficas tudo tiveram que modernizar, tiveram que mudar, migrar para o digital, né? Readaptar tudo. Pelo menos 50%. Certeza. Né? Então, muitos colegas fecharam, assim como eu também. E eu, na verdade, a minha não fechou. Eu vendi minha parte com um sócio. Uhum. Eu falei assim, olha, não dá para ficar nós dois, mas dá para você continuar. Dá para você tirar o seu, pelo menos. E nisso o Thiago estava formando, tinha acabado de formar. Em grau em Direito, né, amor? Não, já tinha. Eu vendi minha parte em 2018. Isso. Eu já estava até meio advogando, pegando Já. umas causinhas de uns colegas gráficos. Uhum. Aí eu falei assim, olha, ele não tinha outra profissão a vida inteira. E eu pensei muito nisso. Eu falei assim, cara, compra minha parte, porque eu tenho profissão, eu tenho direito. Se você sair de gráfica, você vai mexer com o quê? Aí ele, não, realmente, eu vou comprar sua parte. Aí, em 2018, eu entreguei minha parte para ele. Uhum. E fui trabalhar como estagiário. Eu já era advogado, só que eu não tinha noção nenhuma. Aí um rapaz me deu uma oportunidade, um advogado. Uhum. Ele falou assim, vem para o meu escritório, eu sei que você não tem experiência nenhuma, mas você tem a OAB, você é advogado, você vai me ajudar, com alguma coisa você vai me ajudar. Só que assim, era insignificante, era só ajuda de custo que ele me pagava. Só para você pegar Então aprender. eu tive um baque muito grande, né? Financeiramente? Financeiramente, acabou. O carrão já tinha ido embora. Perdeu. Nessa época, eu perdi esse carro, perdi a empresa, né? Nesse negócio é bom assim, que você perdeu o estudo por nada mais, nada menos que pelo pecado mesmo. Isso. Simples. Eu não conheço ninguém que vive um pecado pesado mesmo, assim, que o cara que não vai passar um baque financeiro, sabe? Eu vivi isso na minha família e tal, mas é pesado. Aí, e a hora que o cara perde isso, aí ele começa a ver quem que são os amigos de verdade, aqueles que não podem fica ajudar, um. né? Só que aí ficou um. Então, restou um. Restou um. Ele é de gráfica também. Vocês devem conhecer ele, é o Joel da Úrsula. Uhum. Lá de Goianira. Uhum. E ele Ficou um mais importante na nossa vida, viu? E o Joel, vendo eu ia muito na gráfica onde ele trabalhava. Uhum. Porque todas as gráficas são assim, elas se comunicam. Unidas, né? A gente faz serviço, fazia serviço na minha, eu faço troca serviço. Nem todo mundo tem o mesmo equipamento, um tem o melhor, Isso tal. mesmo, isso mesmo. A gente troca equipamentos mesmo. Aí o Joel, vendo aquela loucura, aquela agonia, eu bebia, fumava, só chegava lá de Nossa, até fumar, você fumava? Ixi! Sim, Meu senhor. Aí eu Tava perdido mesmo, hein? só chegava de ressaca lá na gráfica e ele, não, moço, essa vida sua tá tudo atrapalhada. Só chegava bravo. Aí eu com falei pra ele um raiva. dia, eu acho que eu vou separar da minha esposa. Você falou Não, pra ele. antes dessa parte, é interessante a gente falar da Maria Eduarda. Maria Eduarda é Vocês minha têm sobrinha. quantos filhos mesmo? A gente só tem uma, só a Cecília, 5 Só a aninhos, Cecília. ela fez essa semana. E a Maria Eduarda é nossa sobrinha. A Maria Eduarda tinha 6 anos na época. Sim. 2017 para 2018. Eu estava finalizando a faculdade, aí a mãe dela precisou de alguém para cuidar dela, porque a mãe dela viajava muito, a mãe dela foi mãe muito jovem, a mãe dela foi mãe com 14 anos. Aham. E aí a Maria Eduarda morava com o pai e o avô, mas não estava dando certo mais. E aí eu falei assim, vou levar ela para morar comigo, né? Porque não tem nada para fazer mesmo, né? Tô terminando a faculdade, eu e o Thiago vivem essa vida aí de qualquer jeito, então Aí você cheguei levou nele ela pra morar com vocês? no meio dessa bagunça toda. Meu Deus. Mas é onde a gente vê o mover de Deus, o agir de Deus, que eu acho que Deus sabe todas as coisas. Deus age onde a gente menos espera. Onde a gente E menos como espera. como menos espera. A Maria Eduarda foi morar com a gente nessa época, bem nessa época que o Thiago está falando. E aí a gente começou a ter que mudar a nossa rotina Por conta dela lá. por causa da Maria Eduarda. Já teve vez da gente se pegar no meio de festa de som automotivo com uma criança de 7 anos de idade junto com a gente. Nossa. De a Isso, madrugada hoje, fora. Hoje é espantoso pra nós, pra vocês, né, também. Aham. Porque mudou. Na época era, Na época era quantos coisa- que a gente não vê assim, né? Na época era a coisa mais normal do mundo. E pra gente, né? Aham. E aí a Maria Eduarda foi morar com a gente no meio dessa confusão toda. Aí foi a hora que o Thiago pensou, agora é minha oportunidade, né? Aí eu falei até pro Joel, eu falei, Joel, agora que eu separo mesmo. Ela ainda trouxe a sobrinha dela para morar com a gente.
Porque... Já estava ruim. Aí eu falei, agora eu achei a desculpa que eu queria. Falou, agora eu vou mesmo. Aí eu falei, agora ficou bom, agora eu posso sair de boa, agora eu saio bonito na fita, né? Porque nos olhos de outras pessoas, nossa, mas não pode fazer isso com o coitadinho, não, né? Do marido. O cara trabalhador, provedor da casa, não sei o quê. A mulher ainda arruma mais uma despesa. Aí o Joel falou assim, não, você tem que ir lá no grupo da família junto comigo. E ele ficou isso uns 2 anos. Convidando ele. Foi, 2017. Eu achei que ele ia falar assim, por uns 2 meses. Não, 2 ele anos chamou chamando ele. 2017 o tempo inteiro, quando as gráficas... Joel, você tem um pedacinho do céu, o seu já está garantido. Eu não sei o que Tem você eu. faz por fora, mas disso aí você já tem muito crédito. Aí um dia ele conseguiu, em 2018. Eu falei, Joel... Mas aí, assim, nesse tempo a menina ficou morando com vocês nesses 2 anos? Morando. Ela ficou namorou? Não, morou morou até com a gente. agora, 2024. Ela foi embora agora em janeiro de É 2025. sério? Agora, ficou nesse 7 ano, ela anos com a pediu para ir gente. morar com a mãe dela. Que E aí a gente bênção, deixou. mãe, graças a Ela Deus. ficou com a hein? gente o tempo inteiro. Virou filha nossa. Ela né? morou dos 6 anos até agora, 14 anos, né? 7 anos com a bom, gente. cara. Uma média de beleza, 7 anos. Aí eu fui. Um dia o Joel falou, é quinta-feira, é amanhã. Eu lembro dele falando desse jeito, é amanhã. Aí você tem que chegar às 7h30. E ele é bem manso, ele não fala desse jeito que eu tô falando. Ele fala assim, não, você tem que chegar às 7h30. Aí eu, então tá, vou lá nesse trem. E você que fez o convite para ela? Você falou para ela? Não, aí eu Negócio, falei como é para que ela, é? ó... Vou na missa. Eu vou sair do escritório aqui, tá tudo uma merda. Não, para falar do jeito que você falou mesmo. Dá nada, não. Tá tudo ruim. Eu vou sair daqui do escritório, vou passar ali num negócio que o Joel me chamou. Aí ela, que negócio, Thiago? Eu, não, vou passar ali na igreja, é lá na Sagrada Família. É 7h30. Aí eu cheguei lá, aí ela Você falou... foi sozinho? Não, ou aí ela falou, eu eu vou fui? também, viu? Só que eu fui no meu carro e ele foi no dele. Isso. Aí eu falei, parece lá. Aí ela foi, apareceu lá. Vai lá, se você achar que dá. Aí foi eu e a Maria Eduarda. Chegou lá nós duas humildes, que aí onde eu ia agora eu tinha a Maria Eduarda, né? Eu arrastava a Maria Eduarda comigo. Aí foi a hora que comecei a ver a minha conversão, porque aí as rodinhas de amiga que eu participava já não podia mais, por causa da Maria Eduarda. Não podia sair depois do serviço para ir pro happy hour com as amigas, porque eu tinha que buscar a Maria Eduarda na escola. Então, naquilo ali, o senhor já começou a me moldar. Já foi privando você. Já começou a me trabalhar, tipo assim, aquela vida que você estava levando, minha filha, você não pode mais, que agora você tem uma criança para você cuidar. E eu vejo assim também que se a gente tinha no coração falando assim, não, vocês nunca vão ter filho. Com a Maria Eduarda, a gente viu que a gente conseguia, que a gente era gente, sabe? Foi Tipo assim, amolecendo vocês. a gente Amolecendo era o humano, coração, sabe? Tipo isso. assim, não. Porque muita coisa que eu fazia, eu falava, não, agora tem a Maria Eduarda lá, não pode, né? Não tem essas Vai coisas. pegando a né? feição também, né? Do cuidado. Porque existe uma responsabilidade, mesmo se você não quiser. Com certeza. Mesmo se você não quiser. E Exatamente. assim, eu sempre fui meio atrapalhado assim na vida, mas eu sempre fui sistemático com algumas coisas, sabe? Assim, o que é certo, o que tá errado, eu tô vendo que tá errado. Né? Tá fazendo, mas sabe que tá errado. Mas eu sempre fui muito sistemático com essas coisas, não gostava, né, de algumas coisas. Não, tem uma criança aqui, lá a gente não vai, então, né? Tem um pudor ali. Tinha um isso. negócio assim. Aí eu fui no grupo, aí eu falei, nossa, tem uma missa numa quinta-feira. Meu Deus. Aí eu falei, não, Joel. Vai demorar demais, Aí estranho. ele, moço, calma, o que é isso? Calma. Relaxa. Relaxa. Aí o grupo é depois da missa. Eu falei, nossa! A hora que eu tava tomando uma geladinha lá em casa, descansando, tô no grupo. Nossa, não, você fez isso. Não, ele, não, moço, calma, senta aí. Relaxa. Aí eu sentei lá do lado dele. Aí assim, O que você achou dessa experiência, primeiro dia mesmo? Assim, passou, foi o grupo. Você lembra quem tava pregando, essas coisas, não? Não lembro. Eu lembro que eu queria ir embora. Eu tenho uma leve recordação no meu coração, tenha assim. sido nós, né? Não, era o Silvio e a Cidinha, eu acho. Eu acho que era o Silvio e a Cidinha nesse dia. Tava pregando. Eu não queria estar lá, né? Então eu tava muito fechado. Aí ela falou para mim, acabou a missa, você vai ficar? Eu falei, não, o negócio vai começar agora, depois da missa. Ela, então eu vou embora. Eu falei, então vai. Aí ela falou, Aí não. ficou só você. Aí o Joel falou para ela, vai ter o grupo, fica aí, pode ficar. Aí ela, então eu vou ficar. Eu lembro E dela ele, não, animada, vai sabe? embora, leva o marido para comer, para Aí dormir. eu, não, pode ir embora. Aí eu falei, mas o grupo é da família, ele quer ficar sozinho, né? Vai entender, né, esse Aí homem, ela né? Tava lá ficou. mais pra agradar o Joel só, né? Pra Eu acho cumprir que isso sim, aqui. foi mais por causa da insistência dele.
Mas uma insistência dele, assim... Tão sutil, leve, Foi né? sutil, foi leve. Ele Não foi uma assistência chata, né? Não foi. E eu recordo disso direto na hora que eu vou passar isso, Para sabe? as ovelhas hoje. Isso. Que a gente tem que ser sutil. Tem que deixar... Respeitar o tempo da pessoa, assim, né? Não pode largar, porque se largar o cara não vai de jeito nenhum. Isso. Mas tem que ser no mover do espírito, né? No mover do espírito, exatamente. Aí eu lembro que eu fiquei com vontade de voltar. Eu falei assim, vou tentar. Olha. Vou tentar, vou ver se isso aqui vai dar certo. Só que aí não tem jeito, né? O inimigo vem... Onde a verdade tá, e aí a tentação vem, né? Aí eu falei, que nada. Vou fazer uns cursos, eu vou dar meu próprio jeito, com as minhas próprias forças. Vou fazer uns cursos, vou passar num concurso público e eu vou dar o meu jeito. Aí a Ariane permaneceu. Eu falo assim, que Deus usou o Tiago, nos levou lá a primeira vez, e aí ele não quis ir mais. Mas aí eu falei assim, eu vou ter que perseverar. Eu vou ter que, se eu quiser mudar essa situação, eu vou ter que segurar na mão de Deus aqui, porque agora eu tenho uma criança comigo ainda, né? Para eu poder mudar a nossa história. E aí colocaram a gente no grupo de partilha, que na época foi do Rogério e da Paula. Foi até engraçado, né? Acabou o grupo, eu falei assim, aí ele, você tem que ir lá na frente agora. Eu falei, não, Joel, mas é uma surpresa atrás da outra. Aí o Joel, vai lá. Aí ele, vai lá logo, moço. Aí eu eu lembro de ir arrastando. Nossa Não, Senhora. é ruim, quando você não quer ir. Aí Quando eu lembro da cara do Bosco. Tiago. Era o Bosco. Era o Bosco, era o Bosco. Ó, esse é seu pastor e sua pastora. Eu falei, pastor Só tava e o pastor. Rogério. Era só o Rogério. Católica, será? Era A só o Paula não tinha Rogério. ido esse dia. Ela tava Era de só o resguardo, Rogério. parece, do Aí Elias. o Rogério, tudo bem e tal. Aí eu falei, pastor? Igreja Católica tem pastor? Aí eu, nossa, Joel, você me paga. Que salário que você colocou nesse dia? Nossa Senhora. Aí eu já vou te colocar no grupo aqui e tal. Eu sei que eu fiquei 1 ano sem falar nesse grupo. Nós ficamos um ano sem falar. Isso que eu ia perguntar. Quanto tempo você ficou sozinha ali até... E você tocando terror do mesmo jeito? Eu lembro Mesma direitinho, coisa. ali no meio do ano de 2018 até o nosso casamento, que foi em 2019. Foi 1 ano a nossa mudança da Ele... Eu continuei nos grupos de partilhas durante uns 6 a 8 meses, Isso. sozinha. Eu ia sozinha. E a Maria Eduarda? Com a Maria Eduarda. com a Maria Eduarda. Aí a Maria Eduarda, nessa época, ela fazia primeira comunhão ali na Medalha Milagrosa. E aí, o dia do encontro dela, da primeira comunhão, era na segunda-feira, que era bem no dia da nossa partilha. Então, a gente ficou naquele impasse, né? Eu vou na partilha, eu levo a menina para comunhão, o que eu faço da vida? Estudo sozinha. O Tiago tinha arrumado um curso para ele fazer à noite. E aí, Eu queria ficar longe de casa. Era Eu ia falar isso o mais longe possível. E aí, um dia, a Paula falou para mim, falou assim, minha filha, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você persevera aqui com a gente no grupo de partilha, tira a Maria Eduarda da primeira comunhão, vamos tentar arrumar uma vaga para ela na nossa igreja. Quando abrir as vagas, a gente coloca ela. Quando... Se vira nos 30. Se vira nos 30. E aí ela falou assim, quando abrir uma vaga, a gente coloca ela e você vai perseverar com a gente na caminhada, na partilha. Aí eu falei, mas ir sozinha, né? O Tiago não quer ir, estou desanimada. E aí eu lembro exatamente um dia que a gente foi numa partilha na casa dos pais de um colega nosso do pastoreio. E ali, naquele dia, a Paula foi muito usada para falar comigo. Como pastora, eu lembro que a presença do... Eu me emociono toda vez que eu lembro desse dia. A presença do Espírito Santo ali naquele dia foi muito forte. E a Paula teve uma experiência com Nossa Senhora muito grande. E, naquele dia, eu tive a confirmação no meu coração que eu tinha que perseverar, mesmo que sozinha, que o Senhor não ia me desamparar. O Senhor usou a Paula, deu uma palavra para ela, e, no final, ela falou para mim, falou assim, eu ia tirar você e o Tiago do grupo, porque ele não está querendo muito perseverar, né? Você está com dificuldade, você falou que não estava querendo muito... Mas Nossa Senhora me fez um pedido para eu não tirar vocês desse grupo. Então, eu vou deixar vocês. E, à medida que você conseguir, você vai caminhando com a gente, você vai perseverando no grupo. Aí eu ia no grupo sozinha, eu ia no grupo de partilha sozinha. Nas missas, o Tiago ainda ia no domingo, comigo com a Maria Eduarda.
Ela foi no jantar dos namorados sozinha. Fui no jantar dos namorados Nossa, sozinha, seu aí- Tiago. Aí tava perseverando muito, né? Aí tava O muito. jantar de namorados eu não esqueço nunca, porque eu combinei com ele. Eu falei assim, amor, você vai sair do curso. E aí você vai, pelo menos pro jantar, então, porque a gente fez um grupo, a nossa partilha normal, e depois ia ter o jantar. E ele, não, pode deixar confirmado, Conta tá comigo, com todo conta mundo. comigo. Eu vou sim, pode deixar. Nossa, confirmadíssimo. Meu nome é pronto. Quem disse que o Thiago apareceu, gente? Fiquei lá no grupo dos jantares dos namorados. Eu falei assim, se você não for, aí eu nem vou hoje nesse dia, né? Porque depois vai ter um jantar dos namorados depois. E o Thiago não apareceu pro jantar dos namorados. Nossa. E eu ligava, o Thiago não atendia. E eu mandava mensagem, ele não respondia. O Rogério dando ligar para ele não atendia. Ele não atendia ninguém. E aí eu falei assim, então... Aí eu queria ir embora, e elas não deixaram eu ir embora de jeito nenhum. Não, você vai ficar, você vai jantar com a gente. Depois nós vamos te levar em casa. Você é Maria Eduarda. E aí foi essa a nossa caminhada. E aí a Paula fazia vigília, colocava a gente para rezar pelo Tiago. Levantava de hora em hora de madrugada, todo mundo rezando. Na época, no nosso grupo de partilha, Você tinha deu trabalho pra muita gente, Thiago? Você vai ter que rezar pra muita demais da gente. conta. Ó, o nosso Você grupo de tem um débito partilha aí. era a Priscila, o Guilherme, a Adriana, o Marcondes, Professor a Tatiana e o esposo dela, que eu esqueci o nome agora. O Lázaro, o professor Lázaro. Então, assim, de hora em hora, todo mundo rezando, e a gente sempre rezando terço, colocando o Tiago em oração. E aí, nós pegamos uma onda de casamentos grande, de amigos nossos, da minha irmã, de casamento na igreja. E todos chamando a gente para ser padrinhos de casamento deles. Nossa, mas foi uns 5 seguidos. Foi 5 seguidos. Cartão de crédito, ficou um ano pagando presente. Um ano pagando presente de casamento e salão de beleza. Não, salão de beleza e roupa pra mulher. Porque assim, eu vou uns 30 casamentos com o mesmo terno. Mulher, não era todo casamento é um vestido. Um vestido e um cabelo diferente Não, para pô, fazer. pra ver que eu tô com o mesmo vestido. Tá morto, mas... Desse jeito. E aí, no último casamento que a gente foi ser padrinho e madrinha, foi da minha irmã, da custódia de lá João na Paulo, Medalha. lá na Medalha Milagrosa. E eu lembro que a gente estava na fila para entrar já na igreja, o padre Luiz que ia fazer o casamento. O Tiago olhou para mim, eu nunca vou esquecer daquele olhar para o Tiago, foi 2 vezes que eu vi aquele olhar. Tinha acabado o curso. Já em tinha, janeiro. Tinha acabado o curso. Já tinha acabado o curso. Aí ele já estava começando a ir em alguns grupos de partilha. Ele, não, hoje eu vou. Não, hoje eu não quero ir. Não, hoje eu vou. Mas ele já estava Procurando começando a outro ir. curso. Nossa Senhora. Mas ele já estava começando a ir no grupo de partilha. E eu lembro daquele olhar do Tiago para mim na fila. E ele olhou para mim e falou assim, por que a gente não casa na igreja? O que nos impede de casar na igreja? Boa pergunta. Aí eu olhei para ele e falei assim, não sei. Ele falou assim, vamos casar? Eu falei, uai, As pernas bambeou, né? Tipo, qual é que não que entra? pedido assim inesperado, né? Ele é inusitado, os pedidos dele é meio assim, né? De repente, né? Ele, Do vamos casar nada. na igreja. TDAHzinho. Do nada eu faço assim. Pelo menos foi por telefone. E aí o Tiago me chamou para casar. Ele falou, vamos casar na igreja? Eu falei assim, vamos, nós não tem dinheiro. Aí ele, mas vamos dar um jeito. Mais quebrado do que nunca. Negócio Não que tinha ele é mais persistente, meu nada. Thiago é persistente, não desanima com nada. Senão vamos casar, nós dá um jeito e vamos embora. Nós não tínhamos mais nada. Nós não tínhamos mais gráfica. O Tiago estava começando na advocacia, né, com aquele colega que deu a oportunidade para ele, como um estagiário ali. Eu tinha acabado de me formar, estava começando na odontologia, trabalhando de porcentagem na clínica de um colega meu, que, inclusive, é o colega onde eu tenho meu consultório hoje. A gente trabalha junto, em parceria. Nós somos sócios lá na Clindente Odontologia. E a gente não tinha mais nada. E eu falava assim, mas como é que nós vamos fazer isso, né? E, Tiago, nós vamos dar um jeito. Eu falei pra ela, né? Eu falei, mas eu não tenho nada, eu só fui batizado. Aí o Rogério da Paula falou, não, mas como é que é? Você quer casar? Eu falei, quero, aí vamos... Eu acho que ela merece. Sabe? Olha. Aí eu falei, não, bora. Aí ele falou, não, a Paula vai passar tudo que vocês têm que fazer. Rapaz, Ela mas passou a lista. depois que eu falei isso, eu já não tinha tempo nem para nada. Era catequese, era crisma. Quando eu vi, eu já estava... Mas você não estava procurando curso? O Arrumou bispo de já curso tá- pra fazer, mano. E a Paula falou para ele assim, nós vamos fazer esse casamento, mas você não pode faltar nenhuma partilha Aí mais. o Roger falou assim, que dia que você vai casar mês que vem? Eu falei, não, moço, calma. Em abril, em junho, a gente junho. casou. Em junho, a gente Você casou. falou isso, foi quando? Em fevereiro, fevereiro. mais Em junho É. casou. Benção, Minha irmã casou em irmão. fevereiro, foi mais ou menos isso.
E aí o nosso grupo de partilha se moveu assim de uma forma assim para poder fazer esse casamento. Isso é impressionante. Muito impressionante. O Lázaro, né, que é o João, mas a Tatiane, o nosso grupo geral, o Cleiton e a Fernanda, o Adriano e o Marcondes, o Rodrigo mais a Patrícia, todo mundo do grupo. Até o Joel e a Úrsula, né? Eles participaram. Se você precisar, tiver arrochado, nós mobília até sua casa, logo para casar. Isso mesmo. Foi mais ou menos isso mesmo. Então, E aí nós nos em 2019 casamos. a gente casou na igreja. Depois vocês casaram na igreja, como é que foi sua virada de chave mesmo, assim, que você, Tiago, entendeu? Não, eu preciso mudar também. Porque assim, não dá mais para ficar desse jeito. Foi mais ou menos nessa época mesmo. Foi. Porque a gente casou em junho. Em agosto, eu já descobri que eu estava grávida da Cecília. Aí foi a nossa girada de chave definitiva da nossa vida. Tipo, era isso que o Senhor tinha para nós. Qual experiência de Deus você teve assim, que você faz, cara, Deus, eu sou de Deus mesmo, cara, isso aqui é louco. Foi demais. eu casando. Foi mesmo? Foi. Então conta aí, como é que foi? É porque eu pensava assim, eu nunca vou casar. Não vai dar certo. Esse negócio não dá certo. A mãe dela não casou, minha mãe casou na igreja. Ela me fala que separou do meu pai quando eu tinha 8 meses. Nossa. Ela casou grávida. Né? Então, e só história ruim, sabe? Por cair no coração. Meu avô colocou minha mãe para fora de casa porque estava grávida de mim. Então, o que você tem do casamento? Nada, ué, nada. Na hora O Thiago casar, não tinha. Vai vir uma tragédia. Na hora que casar, vai vir uma tragédia. O Thiago não tinha e eu não tinha. Isso. Experiência, assim, da família casar, né? E seguir uma vida Eu ali. acho que muita gente casa só no civil, escondidinho lá, né? Vai lá no cartório, casa, pronto. Só para amarrar um compromisso, tem alguma coisa, né? É para selar aquela sociedadezinha lá. E não quer casar por causa disso. Não deu certo com o fulano. Não vai dar certo com a gente também. Mas eu até no meu testemunho, eu escutava. Depois que eu comecei a frequentar, né? Eu escutava. Vai dar certo. Vai dar certo. Que bem. Você merece isso. E você vai ouvindo essa voz, sabe? E vai dar certo. Você merece. Você vai ter sua casa, você vai ter sua família, você vai ter sua esposa. Você vai ter seus filhos. Eu escutava isso. E eu fui acreditando. E eu tive o dom de línguas. E eu começava a orar em línguas. E eu falava, gente, estou ficando doido. O primeiro dia ele ficou com a cara assim. Estou ouvindo voz. Que estava em outro lugar. E eu estou orando em línguas e eu só posso estar ficando doido. Aí eu lembro de eu falar pro Joel, eu tô ficando... Você me deixou, você me trouxe. Aí, e quando eu vi, eu tava casando. E foi engraçado que o nosso casamento, eu falava pra Ariana, não tem dinheiro. Aí ela falou, eu quero que seja na capela com o Padre Rodrigo. É a única exigência que eu tenho. Se for o Padre Rodrigo e for na capela, tá tudo certo. Eu tô realizada. Aí falou que o Padre Rodrigo foi instantâneo, pode ser. Na capela, pode ser também. Mas o Rodrigo bom por causa disso, não tem tempo ruim. Não Se tem. der certo... Não, aí ele falou assim pra nós assim, ó, ia ter o Dia Mundial dos Pobres, né, lá na igreja. E aí ele falou assim, minha filha, eu vou fazer o casamento de vocês, mas em troca eu quero um favor. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu preciso de uma dentista pra fazer uma limpeza no povo que chegar aqui lá na clínica da comunidade, né? Eu falei, Padre Rodrigo, é eu mesmo, vamos embora. Acho que eu nunca fiz tanta limpeza na minha vida. Foi o dia inteirinho fazer limpeza. A Ariane falou assim, mas e agora? O que nós vamos fazer com o negócio de dinheiro, né? Tão difícil e tal. E eu praticamente estava ganhando nada, zero, né? Porque a advocacia, você entra com a ação num ano para receber daqui 3 anos, né? É um negócio muito incerto, né? Não tem no mês do casamento, eu recebi uma comissão, assim, que quitou o casamento. Foi. A providência de Deus, né? Era o valor exato que a gente precisava. Eu liguei para ela, passou até um pouco do valor. Eu falei para ela, não, pode alugar aquele vestido que você queria e tal. Eu lembro de eu falando isso para ela, que ela experimentou vários vestidos, de vários valores. Aí ela gostou de um que não cabia no orçamento. Aí eu liguei para ela, olha, passou um pouquinho. Dá para arrumar o vestido. Dá para você alugar aquele vestido. E eu lembro de um estalo que eu tive assim, sabe? Eu liguei para tinha uma amiga nossa, ela foi back vocal de vários cantores, sabe? Aí eu sempre pensava, nossa, ela canta tão lindo, sabe? Se um dia eu for casar na igreja, eu acho que eu vou chamar ela, né? Assim, fica lá, né? Guardadinho na cabeça.
Aí eu falei, Ariane, mas agora ela é back vocal do Gustavo Lima, ela não vai cantar nunca no nosso casamento. Tá caro, o cachê dela agora tá caro, hein? Aí eu lembro de eu contar, eu liguei pra ela, entrei no Instagram, chamei ela, ô, você lembra de mim? Ela falou, lembro, a gente estudou junto, né? Eu falei, foi. Eu vi que você canta em casamento, só que, ó, eu tô quebrado. Eu pensei que você foi sincero, já falou só. Aí ela, não, nossa, acho bom demais você ter lembrado de mim e tal. Eu vou ver aqui com a minha banda. Eu falei, nossa, você tem uma banda? Ela falou, tem. Aí o Thiago, não, mas não cabe lá, não. Eu falei, não cabe na capela, não, é só você mesmo. Ela, não, eu vou dar um jeito aqui. Aí ela ligou, no outro dia ela já me mandou mensagem, ó, não vou te cobrar. Olha, cara. Aí eu que falei, beleza, hein? nossa. Ela falou, não, mas eu não posso dar o cachê dos outros. Aí, o que você tinha vontade? Eu falei, eu acho lindo o tal do violino. Aí eu conversei com a Ariane, ele é nosso, o violino é lindo. E a capela, então só o violino ia ficar lindo, né? Aí ela, não, põe um teclado e um violão. E os meninos vão fazer aqui para você um valor simbólico, e foi simbólico. E eu lembro de eu já pagando ela, sabe? Ela foi, o casamento foi lindo mesmo, sabe? Que beleza. Muita gente chega na gente e fala, nossa, que casamento lindo, sabe? E foi do jeito que a gente queria. Foi mais nosso grupo de partilha, nossos familiares mais próximos, os que conviviam com a gente, os amigos, né, que nos sobraram, porque quando a gente começa essa caminhada, né, de vida cristã, os amigos vão sumindo, né, infelizmente. Mas os que nos sobraram participou e foi assim um momento muito lindo da nossa conversão. Marcou muito a nossa conversão. E depois disso, 3 meses depois, nós descobrimos que a gente foi presenteado por Deus mais ainda, que foi com a chegada da Cecília, né? Eu fico muito feliz de Deus ter dado essa oportunidade de quebrar essa corrente. Da Cecília não ter vindo, da gente não ter casado grávidos. Teve no melhor momento. No melhor a Cecília momento. veio assim, eu Eu emociono. Sei lá. Isso Eu mesmo. emociono que eu vou contar isso para ela daqui a uns anos. Não, e tem que contar mesmo. A gente se Ela vai emociona. ficar sabendo agora, né? A gente se emociona de saber que a gente estamos proporcionando para ela coisas que a gente não teve. E para os próximos também. E para os próximos, Com a né? graça Se Deus quiser, né? Então, assim, a nossa caminhada, ela foi marcada por muita coisa bonita, sabe? E aí, depois que a gente descobriu que a Cecília estava grávida, aí a gente mudou para Trindade. Que a gente estava grávida. Aí a gente mudou para Trindade. Ficamos lá em Trindade 2 anos, Foi né, amor? na pandemia. A gente na ficou pandemia. lá 2021. Na pandemia. E aí, nisso, a gente ficou aquela coisa instável, né? Às vezes tinha grupo, às vezes não tinha, e era online, aquela confusão toda. Nos consagramos a Nossa Senhora online nessa época. E aí, a hora que acabou a pandemia, a Paula nos chama para vir fazer parte da escola, né? De servos, né? Aí nós viemos, fizemos a escola de servos. Crescemos demais na fé, demais, muito mais, assim. A gente estava partilhando esses dias na nossa reunião de pastores, né, de ministério, o tanto que a nossa vida de oração melhorou depois que a gente foi para a escola de servos. O tanto que a gente conseguiu crescer mais em oração depois que a gente foi para a escola. E aí, quando a gente estava terminando a escola, o Rodrigo nos chamou, né, fez o convite para ir para o grupo de ministério de pastores. Ele falou, a Silvia está precisando de pastores, está precisando de ajuda, são muitos casais. A gente sentado aqui um dia, o Rodrigo de cá e nós dois daí. O Rodrigo fez uma entrevista com a gente, né, para conhecer a nossa história, né? Ele falou assim, escutando a história de vocês, eu acho que vocês têm muito a ver com pastoreio, para ajudar casais, né, para resgatar essas famílias. Então, queria fazer o convite. E aí eu e o Thiago ficou assim, mas será que é isso mesmo, né? Porque o Thiago tem todos os dons ali com a comunicação, com o marketing, até que ele faz o marketing do consultório, faz lá do escritório. No seminário que teve agora, a Silvia colocou a gente responsável por fazer as filmagens, né, para mandar para o Ministério de Comunicação. Aí a Silvia falou assim, nossa, as filmagens, as fotos ficou tão bonitas, vocês não podem ir para o Ministério de Comunicação, não, vocês ficam aqui comigo. Ficou bom, mas você fica aqui comigo. Vocês não vão, não. O Rodrigo Então, já está só anotando ali. O Rodrigo vai falar tem reunião semana que vem, já vai falar com o Tânia. O Thiago tem esse dom, né? E aí, eu sempre pensava assim, né? Talvez já vai querer ir para a comunicação, né? Mas fiquei com o coração aberto. E aí, quando eu falei com o Thiago, ele falou assim, amor, não sei, o que você acha? Eu falei assim, amor, não sei. Ele falou assim, eu quero. Ela, vamos rezar, porque agora tudo eu falo para ela, vamos rezar. Aí ele falou, vamos rezar. Amor, vamos rezar. Vamos. Aí o evangelho da semana todinha foi João. Não, aí eu fui para a adoração do Santíssimo um dia, eu falei, Thiago, vou lá na adoração, vou colocar nos pés do Senhor para ele decidir por nós, então.
E aí fui para adoração, fiquei na adoração, saí de lá, o Thiago falou, e aí? Falei, falou nada não, amor? Não senti nada. Aí eu falei assim, mas... Não deu nada não. Mas, assim, o silêncio de Deus também é resposta, né? Isso foi numa quinta-feira. E aí, deu sexta, sábado, nisso, foi a semana inteirinha o Evangelho de João, semana toda. No Evangelho de domingo, foi João 21, onde Jesus conversa com Pedro, né, e pergunta para ele, né, se ele o ama, né? Aí ele fala para Jesus, claro que eu te amo. E Jesus pergunta de novo, e ele fala, claro que eu te amo. E aí Pedro se entristece, e Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas. Uhum. Eu estava na missa, a hora que era o Padre André, era a missa de meio-dia, a hora que o Padre André terminou de ler, o Espírito Santo falou assim, você me pediu uma resposta. Aí o pessoal do lado ficou tudo assim, olhando. Eu comecei a chorar de uma maneira tão linda. Eu olhava para o Tiago, eu ria, e eu chorava, e o Tiago... que foi? E a Cecília, mamãe, que Deus foi? Tá falando, não fala comigo. Não, aí dá o código aí. Aí eu meio que saquei, né? Eu falei, pastoreio, né? Pastoreio, né? Ela... Aí eu peguei e falei assim, e era essa resposta que a gente precisava. Veio no Evangelho, veio na confirmação do Evangelho. E aí a gente resolveu dar esse sim, né? Falou, não, nós vamos mesmo para o pastoreio, vamos pastorear as ovelhas, vamos ajudar esses casais. E está sendo uma experiência incrível, né, Tiago? Uma experiência maravilhosa. A gente aprende muito também lá. É uma bênção demais para nós. Uma bênção. Eu queria que vocês fizessem uma experiência aqui. Primeira pergunta, valeu a pena ter chegado até aqui, Tiago? Cada minuto, cada segundo, eu acho. Aquela missa que você participou, que você não lembra nem mais ou menos o que era que o homem falou lá, valeu a pena para você? Demais. É impressionante, né? Como a gente acha que o insignificante ele é o que mais significou. Né? É verdade. É impressionante, cada segundo. E para você, Ariane? Para mim, assim, eu olho hoje para a nossa caminhada, Wesley, e eu vejo que não tinha como ser diferente disso. Que Deus é maravilhoso, eu agradeço a Deus todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Todos os dias eu agradeço a Deus por eu ter encontrado esse caminho, por eu ter encontrado a comunidade, porque eu acho que a comunidade ela foi assim, essencial para salvar a minha família, por eu ter encontrado amigos nessa comunidade que me apoiou, né? Hoje em dia a Paula e o Rogério são padrinhos, né, da Cecília. Não tinha, foi uma outra confirmação que veio de Deus também, que na época eu falei para o Tiago, não vou chamar para batizar a nossa filha. Não tem outra pessoa, não. É o Rogério e a Paula e eles têm que aceitar. E aí eu falei assim... Mas no nível de intimação mesmo. Né? Eu falei, vamos rezar, vamos. Aí nós rezando, né? Aí a Cecília vai e nasce no dia do aniversário do padrinho dela, dia 26 de abril. Nasceu no dia do aniversário. Chamar outra pessoa, Ariane? E a hora que a gente levou a lembrancinha para eles ficaram apaixonados na hora. E, assim, tem encontrado pessoas que nos apoiaram, que não soltou a nossa mão, sabe? Então, assim, para mim, valeu a pena, assim, cada segundo. Eu faria tudo de novo. Falo muito para as minhas ovelhas, elas vão estar nos assistindo agora. Eu falo muito para elas, não desista. Principalmente a mulher, né? Porque a mulher ela desanima quando ela vê que o esposo não quer. Quando ela vê que o esposo não está na mesma sintonia que ela, não está naquela mesma vontade, naquela sede. E eu falo, não desanima, persevera. Porque é o Senhor que está te levantando para você levantar a sua família. É o Senhor que está te chamando para você trazer sua família para a santidade, né? O homem, eu falo assim, o homem ele demora um pouquinho mais a despertar, né? A gente tem essa facilidade maior, a mulher, eu acho. O homem demora um pouquinho, ele é um pouco mais lerdo, um pouco mais lento para isso. Mas o homem, eu vou falar, acho que é a primeira vez que eu vou olhar para a câmera, mas o homem, ele tem que ser o José da casa dele. A Ariane orou, pediu, mas você, homem... O cajado da condução do lar está na mão do homem. No homem. Você tem o poder de direcionar a sua casa. É você que vai guiar a sua família. Sua mulher pode ser da igreja, de Deus, está ungida ali no Espírito Santo, mas se o homem não tomar a direção, o leme... Tomar a decisão, né? Tomar a decisão, ele não leva a família dele para os braços do pai. Não leva. Que bem. Tá vendo aí? Um monte de homem frouxo tem aí no mercado. Menino firma o golpe. Pega o cajado, meu irmão, e assume a autoridade. E agora eu vou fazer um outro momento diferente. Olhando para sua esposa, você vai falar no microfone, se quiser virar um pouquinho aí, para não perder o microfone. Virar agora. Fale para ela, Tiago, talvez aquilo que você nunca falou, ou você já falou.
Você pode repetir de novo Nossa assim, Senhora. assim, agradecendo tudo aquilo que essa mulher já fez por você. Eu sou chorão, vocês perceberam. Não, e aí é dois chorão. Eu vou chorar junto com você. Não, não. Eu sou chorão, que eu sou meio bruto assim, Mas mas eu sou assim, chorão. de verdade, se você pudesse exprimir mesmo no seu coração tudo aquilo que a Ariane significa para você, ela que foi companheira no arroxo, nos momentos mais difíceis, e hoje vocês estão, né, como o São Paulo fala, aonde abundou o pecado, hoje a graça é muito mais abundante. Fale para ela que está no seu coração aí. Eu brinco assim, né? A gente fica nervoso e a gente brinca, né? Fala que ela é doida, né? De ter aguentado tantas coisas, sabe? Eu queria agradecer ela por tudo, por ter orado, por ter pedido e por ter acreditado na nossa família. Amém. Ela ter acreditado, é porque eu falava para ela, eu magoava muito ela. Eu falava, você não quer ter filho meu mesmo? Né? Então, pelo fato dela ter acreditado, ter honrado a nossa casa, ter me respeitado, apesar de tudo, ela sempre me respeitou. Se eu fosse para falar alguma coisa da Ariane, era o respeito. A Ariane sempre me respeitou muito. Todas as decisões erradas que eu tomava, ela nunca me julgou, nunca falou mal de mim para ninguém, sabe? Então, é o respeito que ela tem por mim, a admiração que eu vejo nos olhos dela, e por ter me dado uma filha maravilhosa, que é a Cecília. Amém. Que é o amor Glória da nossa vida. Amém, glória a Deus. E Amor da você, nossa Ariane, vida. agora olhando para o homem, tá vendo? Ó, você tinha um homem lá atrás, hoje está aí, diante de você, Tinha. um José, um homem de valor, um homem que hoje é pastor de ovelhas. Pastor de Olha ovelhas, na sua em frente o nome de milagre de Jesus. Deus. Tá aí, você pode contemplar O milagre de Deus. O que você tem para falar para esse homem aí? E quando a gente fala, a gente brinca assim, o milagre de Deus, mas quem conheceu o velho Tiago lá atrás e olha para esse homem hoje, nem acredita que é a mesma pessoa. Graças a Deus. Para a gente ver o tanto que Deus age, né? O tanto que Deus prepara tudo. E todas as vezes que eu rezava, que eu colocava em oração, todos os dias de perseverança que eu tive, me servem hoje para contemplar, né? E para agradecer as maravilhas de Deus, o que Ele fez na nossa vida, o que Ele fez na vida do Tiago, né? Quero agradecer hoje o esposo maravilhoso que ele se tornou para mim, né? Um esposo que demorou a chegar, né? Ele chegou rápido, mas se tornou esposo de maneira devagar, no tempo de Deus. Mas não tinha outro esposo para Deus me presentear, para Deus me entregar. Um ótimo pai, um ótimo esposo, um ótimo profissional, um exemplo de pessoa, com um coração enorme, né? Sempre pensa em ajudar as pessoas, o que ele pode fazer para contribuir para as pessoas serem melhores. E eu sou muito feliz com o homem que você tem se tornado, com o homem que você se tornou, com o José que eu tenho na minha casa hoje. Graças a Deus. Glória. Amém. Então tá aí, ó, sua cruz é desse tamanho, quase o dobro do seu tamanho, mas é a sua cruz. A Pensa rocha- tanto que eu sofri para carregar essa cruz, Não gente. pode diminuir o tamanho dela, não. Essa é a sua cruz. E louvado seja Deus A por isso. graça é proporcional. A graça é proporcional, exatamente, Gente. do tamanho da cruz. Graças a Deus. Obrigado, né, por vocês terem estado aqui conosco. Uma alegria muito grande para nós receber vocês aqui. Um belo testemunho. Né, a gente percebe isso na alegria de vocês mesmo, de estar falando o tempo inteiro. Assim, hoje a gente vê o exalar de Deus através de vocês. Então, perseverem, continuem nos ajudando nessa missão, porque não é fácil. Amém. E a comunidade precisa de bons pastores, de pessoas que, como diz o outro, pega ali no chip do negócio mesmo para fazer acontecer. E a gente já passou por isso também, né, Paulo? Como pastor, a gente sabe que é um dos ministérios mais difíceis, assim, no sentido... Como é que eu faço? Porque a gente é a porta de entrada para aqueles que estão chegando, né? Então, assim, eu falo a gente porque quem já foi pastor também não deixa de ser pastor. Né, tem vários dos irmãos que a gente pastoreou, que hoje são servos e nos procuram sempre, a gente sempre está junto, está acompanhando. Muitos viram compadre, né? Essa Vira. comunidade para ter compadre, eu nunca vi igual essa. Então, louvado seja Deus por isso. E a gente recebe os casais, né, Wesley, sempre machucados, né? Precisando de ajuda, precisando de atenção, precisando de quem apoie. Foi igual eu falei, né? Graças a Deus eu encontrei pessoas maravilhosas nessa comunidade quando eu cheguei, né? Que nos seguraram pela mão, nos apoiaram, nos mostraram o caminho, não deixou a gente desistir, nos ajudou a perseverar, né? E eu falo muito para o Tiago, a nossa missão hoje é fazer pelos casais que nos são confiados o que essa comunidade fez para nós um dia, né? Ajudar da mesma maneira que nós fomos A gente ajudados. falou na nossa vigília, né? Isso. Hoje a gente ser sombra, né, para os Ser outros. sombra para os outros, exatamente. É isso a nossa missão eu hoje. estava comentando com a Ariane ontem, eu fiquei muito emocionado ontem, porque tem hora que o pastoreio dá aquela rochada na gente, né? Dá.
a gente fala assim, Senhor, nos use, né? Que a gente seja instrumento, que a gente seja a rede que vai pescar, né? Uhum. Aí tem hora que a gente fica assim, como é que fala? Cansado, né? E não, eu não estou sendo essa rede. Não. Então, mais um chamado para os pastores, né? Os novos pastores, assim como eu. Eu estava entrando numa delegacia e eu estava orando, tal, que é o costume. Agora, sempre andar rezando. Eu ando com terça, rezando no meu carro e louvando, tá, agradecendo, de manhã, principalmente de manhã, quando o dia está começando. Aí eu vou entrar numa delegacia, é um ambiente tão pesado, hostil. Apesar de eu ter ido numa delegacia mais tranquila, daqui de Goiânia, de crimes mais tranquilos, assim, que posso se dizer. Um pouco mais suave. Um pouco mais suave. E eu tive esse negócio, né? Senhor, onde eu for, que eu te transpareça, né? Amém. Aí desci do carro, assim, mais tranquilo, como todos os dias. E eu entrei, fiz o serviço que eu tinha que fazer, fiquei hora lá dentro. E saindo, o rapaz viu, debaixo da minha gravata, ele viu a medalha, sabe? Eu não vou falar nome, né? Não vou. Mas eu liguei para ele na hora, né? Aí, pastor, se você pedir para transparecer Jesus, você vai transparecer. Tem jeito, não. E o rapaz ficou assim, olhando a medalha, e ele olhava para mim, olhava para a medalha, e eu fiquei quietinho, não falei nada. Eu falei, é o agir do Espírito. E ele falou assim, eu estou passando tanta coisa. Aí eu, nossa, ué. Eu estou vendo essa medalha aí, é uma família aí. Eu falei, Jesus, Maria e José. Aí ele, você é lá da Sagrada. Eu falei, sou da Sagrada. Aí ele, como é que faz para ir? Aí ali a gente desenvolveu aquela conversa. Quando era 10 horas, quando eu vi, já era quase meio-dia. E eu espero que ele vá, espero que ele permaneça. Mas eu saí tão feliz. Eu fui usado, né? Então eu fico assim, não deixa eu desistir, porque a gente acha que a gente não merece, a gente acha que, né? Senhor, como que eu vou ser usado? Né? Você não vai me usar, não, que eu sou tão pecador, sou tão... Né? Mas me usa, ele usa sim. Ixi, aí o rapaz, o que ele tocou bastante, que ele me falou, foi assim, hoje eu vim trabalhar pedindo para o senhor para me ajudar as pessoas aqui na delegacia, mas que eu fosse ajudado também, que eu estava precisando. Glória a Deus, hein? Que benção. Nossa Senhora, que ele me derrubou, sabe? Uma coisa que a gente precisa ter no coração, Tiago, é o seguinte, meu irmão, pôs o pé no arado, não adianta, não volta para trás. Né? A palavra de Deus fala isso, aquele que põe o pé no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então, cara, Deus já nos usa espontaneamente a partir do momento que a gente dá o sim para ele. Se você pedir para ele usar mais ainda, pode arrochar o buriti que você vai ser usado. Vai. Né? E a gente não tem a dimensão daquilo que a gente faz na vida das pessoas a partir do momento que... Não tem aquela música do Tiago Brado, que a nossa essência é exalar o cheiro de Deus? Cara, onde a gente chega, a gente é diferente. Né? Eu trabalhei numa empresa, no departamento de marketing de uma empresa aí. Tinha uma menina que era espírita. Todas as vezes que eu estava na sala que ela chegava, eu sentia mal, achava ruim a presença dela. E aí, depois que essa menina saiu, infelizmente tive que desligar ela, né? Os meninos foram me contar, depois que trabalham comigo até hoje, que ela sentia a mesma coisa. Aí eu falei para eles, cara, onde a verdade está, onde Deus está, por mais na minha insignificância, eu não sou nada. Né? O diabo, ele incomoda, não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que a gente apanha de vez em quando também. Né? Se dá umas vaciladas, não chicote estrada. Mas nós temos que ter certeza de onde é o nosso lugar. Então, o nosso lugar é aqui, o nosso lugar é nessa comunidade. Onde a gente vai, minha medalhinha já está surrada. Tem que dar uma reforma nele. Né? Mas, assim, eu gosto de deixar assim, já falei para as pessoas, para quê? Para que as pessoas percebam que eu sou igual a essa medalha também. Que nós, às vezes, vamos ficar surrados, nossa fragilidade, as coisas, para ter certeza de que eu preciso melhorar sempre. Mas aonde eu for, eu carrego essa medalha. Aonde eu vou, mesmo. Pode ser com 15 pessoas, desde o cara de menos status até o cara com mais. Mas eu levo e falo da minha família, onde é que eu for, e eu acho que essa é a nossa missão. Amém? Amém. Obrigado a vocês mais uma vez, então. Que Deus abençoe a vida de vocês. Convite. A gente ficou muito feliz com o convite. Nós também, mesmo. Graças a Deus. Olha, mais uma vez, precisou de consultório odontológico, adultos, como é que é lá o nome? Clindente Odontologia, em Campinas, ali, tá? Eu vou falar o telefone da clínica também, né? Que é um fixo, né? Ela vai dar 10% para nós de tudo aquilo que ela vender lá depois disso. Pode ser também.
É 3233-2541, né, lá na nossa clínica, onde eu trabalho em parceria com o Dr. Landim, e tem o meu consultório particular também, que é o 98412-3934. Esse telefone é o WhatsApp, vai falar direto com a minha secretária também. Chegou com a medalha lá, meu irmão. Ou falou que viu o podcast, pode falar que a doutora Eliane 20% de especial. desconto. Olha aí, 20% de desconto. Que isso? Vamos lá. Mais uma vez, do escritório seu, fala O um meu é telefone. LN Advogados, né? O 4201-2604. Muito bom. Precisou de assessoria jurídica na área trabalhista, né, e tudo mais. Antes, gente, não deixa o trem dar pepino, não. Se tem o pepino também, pode procurar que a gente resolve, né? Também. Resolve na hora. Meus irmãos, então, obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora, até esse momento. Louvado seja Deus pela sua vida. Vai aparecer aí na tela para vocês o nosso QR Code. Ajude a nossa comunidade. Nós estamos passando por constantes transformações, né, na nossa chácara, construções. Nós, né, como eu já falei para vocês, nós construímos a nossa capela agora recentemente, o nosso rincão, reforma do refeitório. Gente, quem tem uma comunidade que é em constante movimento igual a nossa, conhece tanto casal que vem, chega para nós, para a gente acolher, a gente tem que se estruturar. E a gente precisa de dinheiro, não tem como a gente fazer nada. Essa casa que é onde a gente faz aqui o estúdio do podcast, é uma casa que nos atende hoje, mas nós já precisamos de mudar de lugar, precisamos de outra sede, então a gente precisa da sua ajuda, né? Se você tem uma sede boa aí, quiser também doar para nós, ou emprestar para a gente crescer também, faça essa ajuda, mas ajude-nos também financeiramente. Né? A gente precisa, nós estamos na meta de construção do nosso dormitório, R$800 mil, então a sua ajuda é muito importante para nós. Amém? Contamos Amém. com a sua ajuda. E mais do que isso, compartilhe esse episódio, marque a nossa comunidade, siga as nossas redes sociais e a gente espera vocês até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém.